Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os sinais de alerta que nós, quanto pais, quanto educadores, precisamos estar atentos em relação aos nossos filhos, aos nossos alunos, que podem muitas vezes, futuramente, estar causando algum tipo de ataques em setores públicos ou privados. Então, nós temos vivenciado nos últimos tempos grande informação na mídia sobre os ataques que têm acontecido nos ambientes escolares. Nós sabemos que existem vários influenciadores para que essas práticas venham a acontecer quando essa criança ou esse adolescente chega na fase adulta. Então, é preciso que nós estejamos atentos. Não basta esperar esse momento acontecer para que nós começamos a refletir sobre o que pode ter contribuído ou não para o acontecimento. É preciso que nós começamos a causar prevenção no comportamento dessa criança. Então, nós precisamos estar atentos a comportamentos que mudam repentinamente, porque os nossos filhos, por mais que nós estejamos no corre-corre do dia a dia, com diferentes atividades, com vários afazeres a cumprir, nós também estamos observando os nossos filhos. Então, nós precisamos ver quais são as mudanças que estão começando a acontecer e que não era normal, que não fazia parte da rotina dessa criança ou desse adolescente e que de repente começou a fazer. Nós muitas vezes deixamos os nossos filhos entregues às redes sociais e não tomamos consciência de quais sites eles estão visitando, quais são os amigos virtuais que eles têm, quais são os sites de pesquisas frequentes, com quem conversa, quais são os grupos que eles formam em redes sociais. E por conta dessa não informação dessas questões, quando nós nos deparamos, estamos diante de uma situação, às vezes, bastante comprometedora. Às vezes, nós acabamos perdendo a nossa criança ou o nosso adolescente para grupos que vão disseminar a maldade, a violência para os nossos filhos. É importante que nós respeitamos a privacidade dos nossos filhos, sim, mas até que ponto essa privacidade é aceitável ou não? Você precisa, quanto pai, saber quais são as amizades dos seus filhos. Você precisa saber o que seu filho guarda dentro do ambiente que ele vive. No seu quarto, quais são os objetos que estão sendo guardados? Dentro do seu material escolar, o que está sendo armazenado? Porque às vezes nós podemos achar que entrar no quarto do nosso filho, mexer nas suas gavetas, no seu material escolar, nós estamos invadindo a privacidade dos nossos filhos. Muitas vezes nós estamos evitando que ele se perca. Muitas vezes nós vamos estar evitando que outras pessoas acabam passando para os nossos filhos valores e intenções errôneas. Então, respeitar o seu filho é necessário, mas é importante saber o que é que seu filho está fazendo. Tudo precisa ser dosado de forma muito eficiente, a ponto de você também não negligenciar
os cuidados e a vida do seu filho. Então, vamos ver até que ponto isso é invasão ou não da privacidade da sua criança e do seu adolescente. Então, alguns sinais, muitas vezes, é trazido para nós, mas nós acabamos não dando a devida atenção. E, às vezes, achamos que é rebeldia da fase da adolescência. Mas até que ponto aquele comportamento é normal dentro da fase da adolescência ou é algo que nós precisamos dar uma devida atenção? Então, se o seu filho de repente passa do dia para a noite a ter mais desejos pela pesquisa de determinados assuntos, é importante que você saiba o porquê daquele interesse repentino. De repente, todos os sites, todos os livros, tudo dele está voltado para questões de invasões, de violência, de pesquisas de armas. Então, por que esse interesse? Então, você, quanto pai, precisa estar conversando e entendendo o motivo pelo qual o seu filho, de repente, passou a ter esse interesse por esses assuntos que anteriormente não fazia parte da sua rotina, do seu interesse. Nós precisamos também dar uma devida atenção ao comportamento, muitas vezes, dos nossos filhos, de tornar-se agressivo do dia para a noite. Ele passa a maltratar os animais, ele passa a usar no seu vocabulário expressão de violência, ele fala do desejo de destruir patrimônios materiais, ele fala do desejo de eliminar alguém da vida dele. Então, são comportamentos que vão sendo mostrados para nós e que muitas vezes nós não damos a devida atenção porque nós achamos que é rebeldia da adolescência. Mas às vezes são sinais importantes que essa criança, ou que esse adolescente, ou que esse adulto mesmo está trazendo para nós e que nós estamos desacreditando. Então, nós precisamos estar muito atentos a determinados comportamentos, a determinadas falas, para que nós, muitas vezes, evitamos possíveis acontecimentos catastróficos, tanto para a vida dos nossos filhos, quanto para a sociedade. De repente, nós começamos também a ver que os nossos filhos estão tendo interesse em armazenar e adquirir determinados objetos que anteriormente não fazia parte do seu interesse e da sua rotina. Passou a querer adquirir objetos como facas, como facões, como explosivos, começa a pesquisar sobre possibilidades de instalações de câmeras, de produtos que possa causar sonolência no outro, que possa provocar desmaios. Então, são sinais que essa criança vai trazendo para nós de algo impróprio, algo não adequado, algo anormal e que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, mas que na verdade essa criança, esse adolescente já está sinalizando para nós que ele está tramando alguma coisa. Outras vezes ele vai estar adquirindo todas essas informações, todos esses objetos, vai estar armazenando dentro da sua casa, mas que você, por conta de não querer invadir a privacidade do seu filho ou da sua filha, aqueles objetos estão sendo guardados dentro do quarto do seu filho e você não tem acesso, porque você está preocupado com a privacidade e não com a vida do seu filho.
Então é importante que nós estejamos vendo o quanto essa privacidade está sendo preventiva ou não, para que nós possamos estar cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É importante também que nós estejamos atentos àqueles tipos de filmes, de séries, de vídeos que mais estão despertando o interesse do nosso filho. Quais são os personagens que ultimamente eles têm idolatrado com frequência? Aqueles representantes de séries, de filmes que falam mais sobre tiroteios, que falam mais sobre guerras, de massacres, de invasões. Então, é preciso estar atento aos filmes, aos vídeos, às séries que os nossos filhos estão selecionando e a quem eles estão idolatrando como artistas, como líderes. Então, é muito importante também estarmos atentos a isso. Então, é importante que de vez em quando também nós estejamos observando os tablets, os computadores, os telefones dos nossos filhos. Nós não estamos invadindo sua privacidade. Nós queremos ter consciência e termos acesso àquilo que de repente pode estar influenciando o caráter, os valores dos nossos filhos e que em algum momento pode estar fazendo com que eles se tornem pessoas que vai causar danos à sua vida e à vida do outro. Nós precisamos também estar atentos ao comportamento dos nossos filhos em questão de mudança do seu visual. Às vezes era uma criança que se vestia de uma determinada forma e de forma repentina resolve raspar a cabeça, a fazer alguns tipos de tatuagens sinistras, não que eu tenha nada contra tatuagens, mas são comportamentos que não eram normais na vida do seu filho e que de repente, de forma muito abrupta, acontece sem esperar. Começa a ter umas vestimentas diferentes daquelas que faziam uso, começam a optar por determinados tons de roupas que não fazia antes. Então é preciso estar muito atentos a esses comportamentos que eles podem estar nos sinalizando muitas coisas. É preciso também ficarmos atentos àquela criança ou àquele adolescente que costuma se isolar com muita frequência, que não fazem amigos presenciais, que não divide, que não conversa com amigos no ambiente escolar, que vive em um mundo muito particular. De repente, essa criança ou esse adolescente se identifica com amigos no mundo virtual e não presencial. Então é importante entender sobre esse isolamento também, sobre essas amizades virtuais que estão sendo do cotidiano do seu filho. É importante também que quando o seu filho fala sobre a intenção de estar realizando algum tipo de atitude violenta contra alguém ou contra alguma estrutura pública, que você dê credibilidade a isso. Porque às vezes você acha que é uma atitude simplesmente de rebeldia, mas ele está sinalizando para você da intenção, do desejo que ele tem de fazer alguma coisa. É importante também saber se seu filho está passando por alguma situação de bullying, se ele está sofrendo discriminação, se ele está sofrendo racismo, se ele está tendo algum tipo de bullying no ambiente escolar ou na sua sociedade que pode desencadear nele determinados comportamentos
de violência, de agressividade ou pensar na possibilidade de estar organizando alguma forma de rebeldia, de agressividade em resposta àquilo que ele está vivenciando. Outra questão também é se essa criança ou se esse adolescente passa por questões de violência doméstica. Então, se é uma criança que é violentada, se é agredida pelos seus pais, pelos seus responsáveis, provavelmente ele vai querer retribuir essa violência aos colegas, à sociedade, mostrar de alguma forma aquilo que ele passou, aquilo que ele aprendeu, e aí ele quer passar adiante aquilo que ele vivenciou. Então, são fatores, são questões que nós precisamos estar atentos, quanto pais, quanto cuidadores, quanto responsáveis e também quanto cuidadores. Porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente, ele vai sinalizar para nós no ambiente escolar que ele está passando por alguma questão, seja de violência doméstica, seja de bullying, seja de agressividade, de não aceitação por parte de algum grupo. Então, nós precisamos estar atentos para que nós possamos estar acolhendo com uma escuta devida, estar fazendo as intervenções necessárias e adequadas para estar ajudando essa criança a se libertar dessas questões que pode futuramente influenciar no seu caráter e no seu comportamento. Que você, quanto pai, quanto responsável, quanto educadores, quanto sociedade, possa estar atento aos comportamentos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, para que nós não sejamos surpreendidos por futuros adultos violentos e agressores. Um abraço carinhoso para todos vocês e boas reflexões.